E nós vamos ver, então, se de fato, se os anjos existem. Então, nós vamos conversar hoje sobre essa temática e eu já convido o nosso palestrante de hoje, nosso convidado, nosso querido irmão, pastor Fabiano Miller, ali de Sorriso, Congregação Bom Jesus de Sorriso, próximo aqui da nossa congregação, no norte do Mato Grosso, e ele vai falar então sobre essa temática aí para nós nesta noite. Você vai chegando, já vai dando o seu boa noite, vocês que estão aí nos acompanhando, seja através do Bom é Estarmos Aqui, no YouTube. Inclusive, eu até aproveito e lembro para você que não é inscrito ainda, já vai se inscrevendo ali, já vai clicando no Bom Estarmos Aqui, seja nosso inscrito, para você acompanhar sempre as nossas programações. E também, sempre a gente te convida, para você que está no Facebook, acompanha aí também, curta a nossa página luterana Feliz Natal, ou também, se você prefere o Facebook, no Bom Estarmos Aqui, também estamos tendo essa transmissão ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. E você também sempre, desde já, é convidado para os nossos estudos bíblicos. Quando o pessoal vai chegando, eu vou fazendo essa propaganda aí para o pessoal chegar. Todas as quintas-feiras, às 20h30, horário de Brasília, horário amazônico aí, às 19h30, você é nosso convidado para também estar presente em todos os nossos estudos bíblicos, tá? E sempre também, você é nosso convidado, é muito bom realmente que você esteja aqui conosco e você faz parte, então, dessa nossa conversa. E eu gostaria, assim, que você participasse também com as suas dúvidas, com seus comentários. E é muito importante ter essa interação com todos vocês. E se você tiver também sugestão de assuntos que você gostaria que a gente pudesse conversar, ou seja, através de um convidado específico, ou seja, através de eu mesmo me desafiar a destrinchar esse tema que você sugeriu, você é convidado também, coloca aí embaixo ou entre em contato conosco também através das redes sociais e com certeza a gente vai tentar atender o maior número de sugestões possível, tá bom? Deixa eu ver quem está chegando aí. É o Marcos. Tá aí, boa noite, Marcos. Beleza? Obrigado pelo feedback aí. Nós temos o Leandro de Sorriso, acredito eu. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo aí. O Marcos também, boa noite. Nosso querido irmão Neivo. Boa noite, Neivo. Espero que esteja aqui em Feliz Natal, mas se não, deve estar em Sorriso, muito provavelmente. Também uma boa noite. Mas também nossos irmãos lá de Sorriso, a Josiane também. Boa noite, Josiane. Obrigado pela sua presença. A minha esposa, a Vanessa, também está aí acompanhando. A minha querida comadre, lá de Sorriso também. O pessoal de Sorriso está em peso aí. Que legal. Um abração para a senhora. Também uma que quase não conhece o nosso convidado de hoje, a dona Laura, a mãe do pastor Fabiano, que eu já vou apresentar para quem ainda não conhece. Já mandou um beijão aí também, manda um beijo para ela. Nosso querido irmão, que está sempre acompanhando também, o Nédio. Valeu, Nédio, obrigado pela sua presença aqui conosco também nessa noite. A Angélica também. Não sei se o pastor conhece, de Sorriso daqui também. Daqui de Sorriso. Legal, um abração, Angélica. Obrigado pela sua presença aqui também conosco. Muito bem, pessoal. Vai chegando aí, vai dizendo o seu boa noite, vai dizendo de onde você é também, que às vezes eu não posso conhecer. A gente vai citando você aí também conosco. Eu vou dar o meu boa noite, que até agora ainda não dei, né? Eu ia chegar, mas você está ansioso. Nosso convidado hoje está ansioso para conversar. Você vai ter a noite toda para conversar, né? Eu estou sem pressa nenhuma. Tranquilo. Não, Pastor beleza, Fabiano Brush Miller, já que você quer tanto falar, não, eu seja muito bem-vindo com a sua saudação. Para quem ainda não conhece, além dos irmãos aí de Sorriso, sim, tá certo. De repente temos alguém aí que não é da nossa região ainda, né? Então, temos aqui, boa noite para todo mundo aí, né? Tem a Solange lá de Guarapari, ou terra olha bonita, aí, ó. Solange. Pessoal lá do outro lado do Brasil aí participando, né, do estudo aí, né? Que legal. Legal, bacana, bem-vindo a todo mundo, né? Pastor Fabiano, você é presente aí para a gente conhecer aí, para quem não te conhece. Muito bem, né? Para a grande maioria aí, todo mundo já me conhece. Tem hoje muitos membros aqui de Sorriso, compartilhei o link, né? É um tema interessante que chama a atenção. E aí eu tenho certeza que nós vamos ter uma audiência bem bacana, bem legal aí hoje, né? O pessoal aí do de Norma participando. Eu sou o pastor Fabiano Bruch Miller, né? Pastor formado desde 2009 pelo Seminário Concórdia. Estou indo para o meu 13º ano como pastor da Igreja Luterana agora. Eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou casado com a Luana e pai do Bernardo. E eu estou em Sorriso, então, há quase 4 anos. Agora, no começo do próximo ano, fecha o 4º ano que eu estou, então, atuando como pastor na congregação Bom Jesus, aqui de Sorriso, no Mato Grosso.
E o pastor Heber e eu, nós temos um histórico aí de tempo, né? Na época que ambos estávamos em São Paulo. Começou no seminário, de certa forma moramos junto até no seminário, e aí depois a gente se reencontrou em São Paulo, quando o pastor Heber então esteve na congregação da Ebenezer, né, na capital, e eu fui estagiário e posteriormente eu fui pastor em Campinas, que fica a 100 quilômetros de São Paulo. A gente vira e mexe, estava junto, ia para a praia junto, aproveitava lá os tempos livres, né? E nos reencontramos agora aqui no Mato Grosso, né? E com alegria aí, temos essa amizade bacana, somos compadres, tenho grande alegria no coração de dizer que a Luana e eu somos muito felizes de sermos padrinhos da Maria Alice, né? Nossa querida, nossa princesinha aí. Então fica o nosso carinho aí pela família do pastor Heber, pela congregação de Feliz Natal. Feliz Natal e Sorriso são duas congregações aí praticamente irmãs, muitos membros daqui lá, outros membros de lá aqui, né? Então a gente tá sempre junto acompanhando aí, né, essa trajetória das duas congregações. Tá chegando mais gente aí, eu tô vendo aí os comentários que estão chegando, né? Meu boa noite então pro pessoal que tá chegando agora. Vi que tem um recadinho lá de Jaru, em Rondônia também, né? Então falta um recadinho lá do sul, nós vamos estar nos 4 pontos do Brasil aí, né? Legal, bacana. Então hoje nós vamos falar... O pessoal do norte, tá faltando o pessoal do norte e nordeste agora, né? Então nós temos o pessoal nordeste, lá do sudeste, do sul, aliás, do norte. Rondônia já está no norte, né? Norte, não, nordeste e sul nós precisamos, então. Nordeste e sul, isso. Daqui a pouco chega recadinho aí do pessoal, com certeza a gente vai chegar nesses lugares lá também, né? E hoje nós vamos falar então sobre essa doutrina, que é uma doutrina que chama muita atenção. Na verdade, ela é uma doutrina que nós costumamos chamar na teologia de uma doutrina secundária. Por que secundária? Porque ela não é uma doutrina que vai influenciar na nossa salvação. Ela não é uma doutrina que modifica aquilo que nós devemos crer sobre a obra redentora de Cristo Jesus para nós. Mas ela está aí, ela existe, ela tem sua fundamentação e ela faz parte daquilo que nós, como cristãos, devemos também ter desse conhecimento do cuidado, carinho e amor de Deus por nós. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a angelologia, que é o nome da doutrina que a gente dá para os anjos. É isso aí. Então a nossa, para facilitar também, né, para o pessoal acompanhar, será que anjos existem? Né? Então nós vamos falar um pouquinho realmente do que a Bíblia fala em relação a esse aspecto que realmente, como o senhor falou, não é fundamental para a salvação, mas causa muita dúvida também, tem muita conversa popular também, muita teoria, e aí se mistura às vezes com outras religiões também, acontece um sincretismo em relação a esse tema. Perfeito, então justamente é importante a gente falar, né, tirar um pouco da questão popular, o que realmente a Bíblia fala sobre isso. Primeiro, anjos existem? Eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe que existe, né? Mas como é que é essa questão? Anjos existem, e se existem mesmo, como é que ele acontece no dia a dia? Não sei se é todo mundo que crê na existência de anjos, né? De repente tem uma outra pessoa aí que fica naquela dúvida, mas será que de fato existe? Eu nunca vi. Então, será que isso é real, sendo que não é? Mas assim, direto, anjos existem sim. A Bíblia é muito clara quanto a isso. A Bíblia nos mostra de uma forma muito, muito direta a existência de anjos. Então, com absoluta certeza, a gente sabe que estes seres celestiais que foram criados por Deus, eles são reais, eles existem, e eles estão a serviço do Senhor nosso Deus. Lógico que nós, com a nossa razão humana, nós não somos e nunca seremos capazes de provar a existência dos anjos, porque está no campo da espiritualidade, não está no campo físico. Mas, apesar de nós não conseguirmos racionalmente provar essa existência, a certeza dessa existência destes seres especiais, ela vem por meio da nossa fé. Nós cremos na obra redentora de Jesus Cristo por meio da fé que ele nos dá, por meio da palavra que o Espírito Santo traz ao nosso coração, nos alimenta e faz com que creiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E é esta mesma fé, então, que nos faz crer que, de fato, anjos existem. É a palavra de Deus que alimenta a nossa fé, que também nos revela que Deus criou este exército celestial e que eles estão à disposição do nosso Criador para cumprir com a vontade dele, para fazer aquilo que é determinado pelo Senhor em prol de nós, a criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação. Uma
uma boa introdução aí, né? Se você tiver dúvidas sobre a questão da angeologia, ou seja, o estudo dos anjos, né, já vai fazendo a sua pergunta aí, o pastor Fabiano está afiado. Eu não sei se esse foi tema do seu TCC, pastor, na faculdade? Isso, eu trabalhei essa temática um pouco mais na época de seminário, estudei um pouco mais a fundo, né, para fazer um trabalho de conclusão, e eu acabei, depois desse trabalho, também procurando me especializar um pouco mais nessa temática, procurando novas literaturas e fundamentações, né, porque a gente sabe, como tu bem disseste, pastor Heber, existe uma cultura no mundo sobre os anjos, onde existe essa mistura, esse sincretismo, como tu disseste, né? E aí existe muita confusão e mistura-se muito com teologia, então a gente tem que filtrar muito bem o que de fato é real e o que não há, até mesmo em literatura bíblica, em literatura teológica sobre essa temática. Então, assim, eu procurei estudar um pouco mais a fundo, principalmente de escritores de confessionalidade luterana, para que a gente também continue anunciando conforme aquilo que nós cremos, ensinamos e confessamos sobre os anjos, né? Mas, assim, você teve alguma motivação, assim, para fazer... Esse tema te chamou a atenção por alguma razão específica? Cara, tive uma razão, sim. Até minha mãe está participando aí do estudo, ela vai lembrar dessa situação. O meu avô faleceu em 1997, no dia 1º de junho de 1997. O meu avô era como meu pai, assim, né? Eu fui criado muito junto com os meus avós e eu tinha, assim, um amor paternal pelo meu avô mesmo. E o meu avô acabou falecendo de um infarto fulminante, mas, assim, antes dele ser levado ao hospital, ele teve um infarto anterior em casa, né, no quarto. E aí ele chamou, né, pediu ajuda, porque ele viu que alguma coisa estava acontecendo. E ele acabou desfalecendo em cima da cama, assim, né? Ele saiu do ar, ele teve aquele primeiro infarto. E aí, quando ele voltou a si, uma coisa que ele falou e me chamou a atenção, ele já falou isso já no hospital, ele não falou em casa, ele falou no hospital, no momento que estávamos o meu tio e eu no quarto junto com ele. E aí, ele falou assim pro meu tio, cuida da mãe, no caso que seria minha avó, né? Cuida da mãe, porque eu sei que Jesus veio me chamar. Os anjos de Deus vieram me buscar, mas eu escutei o Fabiano, no caso, eu era guri, tinha 12 anos, comecei a gritar, imagina, né, uma criança ver o seu avô nessa situação, né, ele disse, eu escutei o Fabiano chamar e retornei, mas eu sei que Jesus vai me levar hoje, e aquilo ficou na minha mente, eu era guri e aquilo ficou gravado comigo. Na época eu nem imaginava ir para o seminário, não imaginava ser pastor, e com o passar do tempo, né, Deus despertou esse chamado em mim para me guiar até o seminário. E durante o período de seminário, então, quando eu tive as oportunidades de reencontrar essa temática, estudar essa temática, eu acabei me dedicando para estudar um pouco mais a fundo, né, e conhecer um pouco mais daquilo. Porque desde aquele momento que aconteceu essa situação particular na minha família, né, com meu avô, é algo que me marcou, algo que ficou comigo. E aí, então, eu quis conhecer um pouco mais sobre a doutrina dos anjos, né? Então essa foi a motivação que me levou a estudar e conhecer um pouco mais sobre os anjos de Deus aí. Então, quem são esses anjos aí? De acordo com os seus estudos, já falou aí a questão da motivação, né? Algo que te despertou desde pequeno. Mas quem são esses anjos, segundo então os seus estudos? O que você acabou descobrindo aí? Então, quem são os anjos? Os anjos são criaturas espirituais. São seres espirituais que foram criados por Deus dentro dos 6 dias da criação. Depois, talvez, a gente até pode entrar num outro tópico que a gente fale um pouquinho melhor sobre isso. Mas foram seres criados por Deus de forma espiritual para que servissem como mensageiros do Senhor. E o mensageiro não é só quem traz uma mensagem, mas é aquele que está a serviço para fazer aquilo que o seu Senhor pede que seja feito. E a gente vai ver que tanto no texto do hebraico, do Antigo Testamento, quanto no texto do Novo Testamento, que é a língua grega, nas duas línguas originais nós encontramos palavras que são traduzidas literalmente por mensageiros. No hebraico nós temos o malach e no grego nós temos o ângelos. Antes até tu disse ali, né, Angélica é uma membro aqui de Sorriso, né, a raiz do nome dela tem a ver com o grego de anjo, né, ângelos, né. Então, são as palavras que são traduzidas por mensageiros. Ângela, né? Minha mãe, Ângela. Ângela, Angélica, né? Então, são nomes que vêm aí da raiz grega do anjo, né? Derivado. E os anjos, eles são mensageiros porque eles tentam, assim, na sua função principal, servir à vontade de Deus
para que a palavra de Deus possa chegar a nós. De uma forma ou de outra, a ação de Deus por meio da sua palavra, da sua proteção, do seu amor, vem a nós por meio dos anjos do Senhor. Entendi. Então, assim, quando eles foram criados? Assim, foi lá na criação, dentro dos 6 dias ali da criação de Deus? Isso, né? Ali, como é que foi? Vamos trabalhar um pouquinho mais em cima dessa temática, como eu disse então. Uhum. Bom, o que a gente aprende desde lá da escolinha bíblica, na instrução de confirmandos, é que Deus criou tudo em quantos dias? Deixar o pessoal responder. Responda aí embaixo. Não dá a resposta, pastor. Vamos ver se o pessoal está ligado aí. Quem sabe, em quantos dias Deus criou tudo? Coloquem aí, pessoal. Alguém escreve aí embaixo, por gentileza. Quem responder certo ganha um brinde do pastor Eber. Um beijo, um abraço. E um parabéns de brinde. Vamos lá, pessoal, participem aí. É bom que daí tem essa interação. É bom que vocês estão. Vamos ver quem é que sabe em quantos dias. Olha aí, ó. O Ned colocou 6. 6 dias. Pastor? O Ned está certíssimo. Eu acho que os pastores do Ned ensinam ele muito bem. A dona Lisete colocou 7 dias. Ela botou 7, né? Mas eu queria. A sua mãe também colocou 7 aí, ó. A minha mãe botou 6. 7 ele descansou. Isso, né? Mas a Elisete respondeu a pergunta da forma como eu queria que fosse respondido. Porque a gente aprende. Deus criou o mundo em 7 dias. É automático. 7 é o número que depois é ligado à perfeição de Deus e tudo mais. Mas quando a gente olha o relato bíblico lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o mundo em 6 dias. E como disse minha mãe ali, no 7º descansou, né? Então, a gente vê que na língua grega se chama hexaemeron, né? Hexa de 6, né? Até a gente acostumado aí a ver o futebol, a Copa do Mundo, querendo que o Brasil ganhe, seja hexa, né? De 6 títulos. Então a gente tem o hexaemeron, criação dentro dos 6 dias, né? A gente aprende isso desde a escola bíblica. Então, automaticamente, a gente sabe pela lógica que Deus, ele teve que criar todas as coisas dentro desses 6 dias. E todas as coisas incluem automaticamente também os anjos de Deus, os santos anjos de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, ele fala um pouquinho sobre isso, quando ele diz que Deus criou tanto as coisas visíveis como as invisíveis. E no próprio relato da criação, em Gênesis 2, versículo 1, no primeiro versículo do capítulo 2, nós vemos lá que os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, sendo assim, a gente não pode compactuar com as ideias de que os anjos sempre existiram desde a eternidade, ou que anjos foram sendo criados com o passar do tempo, conforme a necessidade, né? Que a cada pouco tempo um novo anjo surge. Não. Os anjos não fala em que dia, né? Que dia da Não, a Bíblia não fala. Dentro dos 6, hein? Nós temos, assim, alguma tentativa em textos paralelos dentro da Bíblia que explicam algumas situações que nós podemos linkar com a angelologia. Mas a gente cravar foi nesse dia que Deus criou os anjos, não temos como fazer. O que a gente sabe é que dentro daqueles 6 dias, Deus criou os anjos, né? Eles foram criados dentro da criação de Deus, nos 6 dias da criação. A minha mãe, ela está participando aí. Boa noite, dona Ângela. Obrigado pela sua presença. Você está sempre aí com a gente. Ela falou que é um assunto importante e ela falou que o anjo dela chama Rafael. Então quer dizer que, eu não sei de onde ela tirou isso, né? Mas não sei que estudo é isso. Vamos pedir para ela explicar aí, porque esse eu também não vou saber explicar o porquê. Não sei de onde ela tirou isso, mas diz ela que o anjo dela é Rafael. Mas depois vamos conversar sobre isso aí. Realmente a gente nunca conversou também sobre isso. Não sei. Tá chegando mais gente aí. Boa noite, Cleonice, nossa comadre também. Então, é isso aí. Depois você explica, pastor. Então, cada um tem o seu anjo, e daí cada um tem um nome. Vamos chegar lá. Mas antes de chegar lá, eu queria saber como que são os anjos. Assim, tem uma forma específica? É a forma que a gente vê, às vezes, retratado nas pinturas. Aquelas criancinhas com um parzinho de asas, né? Aquela auréola redondinha em cima da cabeça, né? Dependendo do artista, né? Ele retrata vários, asa grande. E como é que são os anjos? Né? A forma, o que eles fazem? Assim?
Os anjos, a primeira coisa, eles são seres espirituais. A natureza deles é de um ser espiritual. Deus criou eles como espíritos. Mas, vez ou outra, nós vamos encontrar nas páginas da Bíblia algumas situações onde nós vamos ver que os anjos se apresentaram com uma forma corpórea. A gente tem, por exemplo, um relato com Abraão que os anjos sentam junto com ele lá. A gente tem a situação de Sodoma e Gomorra, onde a depravação da cidade queria ter relação sexual com os anjos que estavam na casa de Ló. Então não eram espíritos, eram corpos que estavam ali. E eram anjos de Deus, a Bíblia deixa isso muito claro. Mas os anjos em si, eles não têm corpo. Cada vez que eles assumiam uma forma corpórea, foi porque a vontade de Deus para aquela situação era de que eles se apresentassem com um corpo. Na teologia, nós temos um termo que a gente utiliza, é um termo latino, chamado unio accidentalis, né? Acidentalmente, o seu corpo espiritual foi unido a um corpo físico, para que a finalidade da mensagem da palavra de Deus alcançasse o seu objetivo. E é importante a gente destacar também que os anjos, eles, apesar de ser um espírito, eles não são um espírito como a alma da gente, e muito menos como Deus é, porque Deus também é espírito. Os anjos, nós temos que destacar, eles são criatura. Deus é o Criador, nada se equipara a Deus. Nada chega perto do que é Deus. E os anjos, eles são criatura, como nós somos criatura. Então, eles são espíritos diferentes de Deus e de espíritos diferentes do espírito da alma humana. Mas quanto à natureza dos anjos, a tua pergunta foi como que são os anjos, né? Então, quanto à natureza, a gente percebe que a Bíblia nos dá alguns relatos de como seriam alguns desses anjos. E a gente pode ver que eles são seres de uma grandíssima inteligência. Né? A inteligência dos anjos é algo... Mais do ser humano e abaixo de Deus. É isso? Isso, exatamente, né? Numa escala estamos nós, porque nós temos o pecado, né? Os anjos de Deus não têm o pecado. Então nós temos nós, que somos pecadores, temos os anjos com uma inteligência acima de nós, e então temos Deus na sua onisciência eterna, né? Mas então a gente vê que eles têm grande inteligência, eles também são seres que possuem um grande poder, a gente vê os anjos agindo com poder fantástico na Bíblia, né? Mas a gente também não pode esquecer que apesar deles terem esse poder tão grande, esse poder é limitado por Deus. Esse poder sempre está limitado a agir de acordo com a vontade de Deus. Os anjos não têm poder de fazer o que eles querem, como querem e quando querem. Certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei a resposta, mas é bom perguntar para esclarecer também os nossos espectadores, que podem talvez ter essa dúvida, né? E também, ou não tinha nem pensado nisso, mas fica na dúvida. Às vezes a criança pergunta. Quando a gente vê, por exemplo, nos filmes, né, o anjo ele pode assumir a forma de um ser humano ou de uma criança, um adulto ou uma criança. É possível isso aí acontecer? Uma espécie de encarnação? Tu fala não numa pessoa que a gente conheça, né? Uma pessoa, um estranho, no caso. Que a gente conheça e também um estranho, nos dois casos. Em casos de pessoas que a gente conheça, não, porque daí nós estaríamos tratando de uma possessão. Uma possessão, assim. Existe isso. Possessão demoníaca. A gente até pode falar mais adiante sobre possessão demoníaca. Faz parte da angelologia, tá? Vamos guardar um pouquinho, vamos segurar na manga aí essa carta aí. Mas a gente pode já ter encontrado um anjo de forma corpórea sem saber que era um anjo. A gente pode ter passado por situações assim, onde talvez uma pessoa possa ter agido em nosso favor de uma forma graciosa, que a gente entende como graça de Deus, e ser um anjo a serviço de Deus, e nós não sabermos. Da mesma forma como também pode ser uma pessoa que foi tocada pelo Espírito de Deus para agir com a sua fé e auxiliar um irmão que está necessitado em algum momento, né? Mas pode acontecer de um anjo assumir uma forma corpórea para fazer algo que está de acordo com a vontade de Deus e agir com o seu poder para nos favorecer, sim. Isso é algo que a Bíblia diz que acontece. A Bíblia fala uma coisa de quantidade também, existe assim uma legião, e aí tem algumas, dependendo, os romanos falam legião, uma certa quantidade de soldados, por exemplo, né? Sim. E a gente diz também que muitas vezes os anjos estavam a serviço
da guarda, da proteção de Deus. Sim. Também, né? Então, existe uma quantidade assim, como é que é? Então, até tem, eu não vou lembrar agora de cabeça qual que é o texto, mas fala de miríades, né? Isso. Uma quantidade incontável, né? Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar uma base para afirmar um número exato, dizer, tem tantos anjos, esse é um número redondo, né? Mas existe um número exato de anjos. A gente não sabe quanto que é, mas existe um número exato. Por quê? Porque antes da criação não tinha, e depois da criação Deus não criou novos anjos. Então, a quantidade que Deus criou nos 6 dias é um número exato. Esse número exato provavelmente é um número muito grande, porque a própria Bíblia fala, é um número que é incontável de anjos, né? E os anjos, então, tendo sido criados naqueles 6 dias, eles mostram que a quantidade de anjos realmente, de fato, é uma coisa extrema, uma coisa muito além daquilo que nós possamos imaginar. Mas precisar quantos anjos de fato existem, hoje a gente não tem essa possibilidade, nós não conseguimos racionalmente dizer assim, né? Não conseguimos, né? O que a gente pode afirmar, de acordo com a Bíblia, é que existe, no caso, essa multidão celestial, e algo que a gente pode afirmar com certeza, existem mais anjos do que seres humanos. Isso é fato. A Bíblia nos mostra que sempre há mais anjos do que pessoas, né? E existe... Olha, pessoal, vocês vão fazer a sua pergunta aí. Isso, o pessoal pode interagir, manda pergunta. Eu estou falando aqui o que vem na cabeça, o que as perguntas, às vezes, que talvez pode ser a sua, né? Exato. E se o pessoal não tem pergunta, quer compartilhar alguma situação aí, compartilha. A gente quer bater um papo bacana aí hoje, né? Alguma experiência, se você quiser compartilhar. Depois eu tenho até uma experiência para compartilhar. Não sei se foi anjo ou não. Quem sabe o nosso especialista aí, ele pode nos ajudar aí, né? Existe, assim, tipos de anjos. Por exemplo, no exército, nós temos classificações diferentes. Em relação aos anjos, também tem assim, uma patente diferente da outra? Assim? Como é que funciona isso? Eu acho que Deus fala de exército celestial exatamente por causa disso, né? Não é um único anjo. Existem mais tipos de anjo, né? Mas tem uma hierarquia? Quem manda tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Soldado. Isso, né? Deus, ele criou essa hierarquia angelical, vamos chamar assim, né? Anjos com mais... deixa eu definir a palavra melhor aqui agora. Anjos com mais responsabilidades no serviço a Deus do que outros, né? Então, nós afirmamos isto porque a palavra de Deus mostra essas diferentes funções no serviço de Deus. Por exemplo, a gente vê que a maior classe de anjo é o arcanjo. A Bíblia nos mostra 2 arcanjos, Miguel e também Gabriel. Mas a Bíblia, além de arcanjos, ela fala de anjos, de querubins, de serafins, de tronos, de dominações, de virtudes, de potestades. Fala de uma classe enorme de anjos, né? Até tua mãe colocou antes ali o anjo Rafael. Não está na Bíblia que nós utilizamos, né, na Igreja Luterana, mas a gente, então, quando olha para a Bíblia Católica, nós vamos ver lá, se eu não me engano, é o livro de Macabeus, que fala de um arcanjo chamado Rafael. Mas nós não temos esse livro de Macabeus como um livro canônico, né? Nós não cremos ter sido um livro inspirado por Deus, talvez um livro histórico, que conte a história daquele povo, mas nós não temos como palavra de Deus, então nós não tomamos como verdade o Rafael como um arcanjo de Deus. Mas assim, aí até a Solange está falando assim, em relação também, você falou de quantidade de anjos muito maiores, muito maior do que a escala mundial, por exemplo, de pessoas. Sim. Então a Solange, ela diz, seria um anjo para cada pessoa? E ainda vai sobrar? Tá, eu vou responder a Solange. Segura um pouquinho a pergunta aí, Solange, que eu vou responder, né? Eu só quero terminar aqui de falar das classes. Tá. Beleza. Porque eu acho que é interessante, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais aqui, é um ponto que dá para a gente destacar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais, né? A gente, então, tem o arcanjo, como eu disse, né? Ele é chamado na Bíblia de o comandante dos exércitos celestiais. A gente vê uma outra classe de anjos que a gente vê um poder fantástico, uma coisa absurda neles, que são os querubins.
E os querubins, quando a gente... Tu perguntou antes, como é que são os anjos? Que ideia que a gente tem, né? É um menininho com asas? A gente vai ver no livro do profeta Ezequiel, e depois a gente vê também lá no livro de Apocalipse, por meio do profeta do apóstolo João, que o querubim é um anjo com 4 faces. Ele tem uma face de homem, ele tem uma face de leão, ele tem uma face de águia e uma face de boi. Ele possui 4 asas, mãos de homens, pés de bezerros e são associados a serem os guardas do trono de Deus. Então, imagina encontrar com essa figura. Dá mais medo do que consolo, né? Provavelmente, né? Provavelmente. Então, assim, a gente vê que não é uma imagem talvez bonita de se ver, mas é uma imagem que transmite um poder absurdo, né? E esses são os querubins. E aí o pessoal pode lembrar que quando Adão e a Eva saíram do jardim, Deus colocou espadas flamejantes que ficavam girando em todas as direções e colocou querubins para cuidar a entrada do jardim. E os querubins também foram depois colocados com as suas asas assim, encostando em cima da Arca da Aliança, né? Foi feito imagem dos querubins. A gente mas tem aquela imagem dos querubins não bate muito com essa imagem de Ezequiel, né? Um pouco diferente. Porque, pelo que eu vi, algumas representações desses querubins aí em cima da arca são seres como a gente mais conhece, bonitos, né? Essa descrição de Ezequiel aí parece uma coisa. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu já viu a Arca da Aliança? Não, nunca vi. Mas há uma representação aí, né? Mas sei lá. A gente pensa nas imagens que a gente acaba vendo num filme, alguma coisa, né? E eu acho que o pessoal aí preocupado em fazer filmes e tudo, eles não se preocupam muito com os detalhes, né, da verdade bíblica, né? Sim, mas o texto bíblico diz que foram colocados 2 querubins em cima da Arca da Aliança. E os querubins, segundo Ezequiel, e depois com João, eles têm essa forma bonita aí, né? Um outro anjo também que tem muito poder, ele aparece uma única vez na Bíblia, que é a classe de anjos dos serafins, aparecem na história de Isaías, né? Quando Deus permite Isaías ter uma visão do céu. E aí a Bíblia ela fala que os serafins eles possuem 6 asas, eles têm uma aparência extremamente brilhante a ponto de mal conseguir olhar para eles. E a gente percebe que a função principal dos serafins é estar perante o trono celestial com as suas vozes poderosas. Deus fala, né? Suas vozes são poderosas ao ponto de tremer os alicerces dos templos. Então eles estão lá e eles trazem o sinal da pureza da presença de Deus, né? Porque depois eles purificam os lábios de Isaías, né? E depois aparece ainda, né, para a gente não se estender muito aqui, mas aparecem os anjos, muitos até com a imagem humana, por isso a associação, né, porque eles são incorporados, né, em alguns momentos. E ainda aparecem outras classes de anjos, como eu falei antes lá, tronos, dominações, virtudes, potestades. O apóstolo Paulo fala delas, mas a gente não tem mais explicação sobre elas. Como são, de que forma que eles são, nós não sabemos, né? Na sua hierarquia angelical, né, a gente sabe que eles estão abaixo dos demais, mas a gente não sabe muito bem também quais as funções de cada um. Mas o que a Bíblia nos garante é que, sim, existe mais de um tipo de anjo, né? E essa questão Aqui tem uma pergunta, deixa eu ver se eu resgato aqui. A pergunta da Vanessa também, né? Essa história que muitas crianças já ouviram. Ore para o seu anjo da guarda antes de dormir. Isso existe? Olha, vou brincar com a minha comadre, que ela não puxa minha orelha depois, né? Existe, porque tem muita gente que ora pro anjo da guarda, né? Mas o que a gente aprende? Quem que é o alvo da nossa oração? Quem que é o único a quem nós devemos dedicar a nossa oração? Em nome de quem que nós oramos? Nós oramos única e exclusivamente para o Senhor nosso Deus. Oramos em nome de Cristo Jesus, oramos ao Pai e ao Espírito Santo. Nós não oramos a Maria, né? A Igreja Católica, por exemplo, tem a Ave Maria, onde ela é tida como uma intercessora, como ela é tida como a mãe de Deus, que tem a capacidade de fazer com que Jesus atenda às nossas orações, porque Jesus não negaria o pedido de sua mãe. Não, nós não oramos a Maria. Nós não oramos a demais santos, que foram pessoas que tiveram uma vida piedosa e alcançaram graça diante de Deus a ponto de interceder por nós. Não, a gente não ora a santos. E a gente não ora a anjos. A gente ora ao Senhor nosso Deus e diz: Senhor,
envia os teus santos anjos para cuidarem de mim. A ensinar a criança a dizer, Jesus, envia os teus anjos para cuidar de mim durante essa Santo noite. Anjo, né, do Senhor, né? Tem uma oração bem conhecida aí, né? Mas lá no final, se a gente tiver tempo, eu vou contar uma historinha sobre essa oração aí. Me lembra, tá? Eu quero contar sobre ela. Porque às vezes a gente pensa que está cometendo um pecado com relação a essa oração e não necessariamente quer dizer isso, tá? Mas depois lá mais a gente eu falo. Tá. A gente está falando do formato aí, da classificação, né? Querubim, isso. Tem mais algum comentário que chegou? Alguma coisa que ficou para trás? Acho que é isso. Não, só isso mesmo. Só a Simone e a Estela que chegaram agora. Tá. Voltando então um pouquinho ali na questão do anjo da guarda, que foi perguntado, né? Isso, foi a Solange que perguntou, né? E a Vanessa também somou ali, né? O pedido do anjo da guarda, né? Uhum. Então, a gente aprende desde criancinha, né? Que nós temos como é que diz, um guarda-costa especial. Um guarda-costa que cuida, que zela por nós e a gente chama ele de anjo da guarda. Existem muitos teólogos que rejeitam essa hipótese. Não, essa história de anjo da guarda não é real. Mas a gente vai ver que existe sim várias passagens bíblicas que mostram que um anjo em especial foi enviado por Deus para servir os filhos de Deus. A gente talvez assim, se for categorizar, nós vamos ter que dizer, não, não há uma referência bíblica direta dizendo que nós temos um anjo da guarda. Mas eu, pessoalmente, em todos os estudos que eu fiz em cima dessa temática da angelologia, eu prefiro crer, assim como um grande teólogo da nossa igreja de muitos anos atrás, chamado Martinho Lutero, esse teólogo ele também cria que Deus ele dedica um anjo em especial para cuidar de cada um dos seus filhos. Então eu, assim como Lutero, eu prefiro crer nisso, né? Assim como tem referências bíblicas de um anjo em especial servindo pessoas, Lutero cria nisso e eu creio nisso. Que Deus ele deve sim dedicar um anjo em especial para cuidar de cada um de seus filhos. E tem uma frase do Martinho Lutero, eu não vou lembrar em que lugar que eu li, mas é uma frase que eu achei muito bacana, que ele fala sobre a presença do anjo da guarda na vida das crianças. E aí a frase do Lutero, eu não sei se eu vou saber traduzir ela da forma certinha, mas é mais ou menos assim. Gasta seu alemão aí. Não, nem é do alemão, essa eu traduzi do inglês. Mas é mais ou menos assim, se não fosse pela proteção dos queridos anjos de Deus, nenhuma criança conseguiria chegar na fase adulta. Por mais que os pais tivessem todo o cuidado possível com aquela criança, essa criança não chegaria a uma fase adulta. Por quê? Porque Deus estabeleceu e ordenou não somente aos pais, mas ele também deu ordem, na linguagem lá de 1500, né? Para imperadores, para reis, para príncipes. E, finalmente, Deus ele deu ordem aos seus exaltados, né, aos seus grandes espíritos, os seus santos anjos, para que eles vigiem e protejam as crianças para que nenhum mal possa lhes acontecer. Então, eu digo assim, quando eu li essa frase do Lutero, eu gravei ela, achei muito bacana essa fé que o Lutero demonstra num anjo da guarda, né? E eu, particularmente, eu fui junto com ele. Eu prefiro crer que Deus nos presenteia com a presença constante de um de seus santos anjos ao nosso lado, para que ele esteja nos acompanhando ao longo da nossa vida. Ele sempre vai interceder, ele sempre vai nos proteger. Se algo de ruim aconteceu, é porque ele não está fazendo o serviço de direito? Não. Porque Deus, ele fala, a nossa teologia é uma teologia de cruz, a nossa teologia é uma teologia de sofrimento. No mundo vocês vão passar por aflições. Não esqueçam que foram vocês que comeram do fruto que era proibido e trouxeram o pecado para a vida de vocês e as consequências do pecado para a vida de vocês. Mas existem momentos onde Deus nos preserva para que um mal maior nos venha, né, de acordo com a sua santa vontade. Nosso querido pastor Jackson, que esteve aí semana passada, né, ele está desejando uma boa noite para nós, né? Um abração, meu querido. Deus continue abençoando, cuidando de todos nós, especialmente com a proteção dos seus santos anjos. Eu tô precisando ir para Campo Grande, porque o Jackson comeu um churrasco aqui na minha casa, a última vez que ele passou por Sorriso, e ele ficou me devendo um. Eu tenho que descer até lá embaixo para ele retribuir.
Legal. A gente faz essa pausazinha, mas ó, o Nédio aqui fez uma pergunta bem legal. Curiosidade, déjà vu pode ter alguma ligação com anjos? Explica Olha o que é aí, déjà vu e depois ver se tem alguma relação com anjos. excelente pergunta, né? Boa O que é o pergunta, déjà Nédio. vu? Show de Eu, bola. eu, eu não sei se eu vou saber explicar da melhor forma o que é o déjà vu, né? Mas o déjà vu é aquela sensação, poxa, eu já vivi isso, eu já vi isso, essa cena não me é incomum. Para quem já acompanhou, como diz, é um erro da Matrix, né? Então parece assim que é uma situação que a gente que não está certo, que a gente não está vivendo ela de fato naquele momento. Parece que ela já foi vivenciada em alguma outra oportunidade, né? Agora, Ned, eu vou ter que ser bem sincero e franco. Eu nunca fiz uma ligação disso com anjos. Eu nunca li nada a respeito disso com anjos. Eu acredito que não. Eu acredito que o déjà vu ele esteja ligado mais à parte da psicologia. De repente, alguma coisa, algum... Vamos olhar para a parte biológica, né? Algum relampejo daqueles pontos elétricos que dá nos nossos neurônios, e de repente a gente pensa tão rápido a ponto de a gente vai dizer assim, não, mas peraí, eu já vivi isso, né? Então eu não sei dizer, eu não sou especialista nessa área, né? Mas eu arrisco a dizer que é mais nesse sentido. Agora, com relação a anjos, eu creio que não. Eu creio que não tenha ligação. Não tem ligação. A Nádia também fez uma boa pergunta aqui, né? Como costumamos dizer quando uma criança é muito arteira? O anjo da guarda dessa criança deve estar todo arrebentado, né? Pois é. A gente sempre pensa, né? Quando eu era guri, eu gostava muito de ler gibi, né? Quadrinhos. Eu gostava daquele da Turma da Mônica. E tinha o anjinho na Turma da Mônica. E a gente via que aquela gurizada lá estava toda hora fazendo arte e o anjinho vivia se quebrando para proteger eles, né? E é uma ideia que a gente tem, é normal, né? E quando a gente fala aí dos anjos, e a gente falou agora do anjo da guarda, a gente sabe que uma das incumbências que Deus dá para os seus anjos é de proteger e livrar os seus filhos do mal. Essa é a ideia de Deus. A mensagem da palavra de Deus que nos protege, nos cuida, ela vem também através da ação. E aí, então, tem momentos que a gente passa por sofrimentos, por perigos, que com certeza os anjos estão presentes nos auxiliando. E até porque na Bíblia, a gente tem a certeza da proteção dos anjos aos filhos de Deus. O próprio Jesus, ele fala sobre essa situação. A gente tem o Salmo 91, que está escrito lá, porque aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo usa isso para tentar Jesus, lembra? Né? Te joga daqui de cima, porque Deus diz que os seus anjos vão te proteger, tu não vai morrer, tu não vai se machucar. E Jesus diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente sabe, né, que Deus ele tem um amor tão grande pelos seus filhos, pela sua criatura, e que ele manda os santos anjos para cuidar. Eles estão em prontidão para nos servir devotadamente desde o alto céu. E aí eu lembro de novo aquilo que Lutero disse, né? Que se não fosse os anjos, nós nem chegaríamos na fase adulta. Se eles estão arrebentados, eu acredito que não, né? Porque eles são seres muito poderosos, extremamente poderosos. Não há algo que aconteça em nosso viver que poderia prejudicar os nossos anjos da guarda, né? Para algumas pessoas, eles têm muito trabalho, né? Tem trabalho eles podem ter bastante, né? Mas eu acho que assim, que eles sofram alguma consequência, isso não tem como acontecer, né? Deixa para ficção, né? A Mônica aqui fala, né? Tem uma oração assim, anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leva sempre ao bom caminho. Amém. Eu aprendi essa oração, também ensinei aos meus netos. Muito bonito, Mônica. Essa oração é muito bonita. Eu vou te confessar, eu não conhecia, mas achei muito legal, né? Muito bacana. E não está errado. Não está errado, né? A gente pede que o anjo da guarda que o Senhor envia na nossa vida, ele esteja cuidando do nosso viver a ponto de que a gente seja livrado de situações onde o mal está presente, onde o sofrimento com certeza virá. E isso não deixa de ser um bom caminho, não deixa de ser um caminho onde a gente se afasta do mal e vai andar em acordo com aquilo que o Senhor quer, né? Então é bacana, que bom que os meninos aí aprenderam essa oração, né? Mais um aqui, o Jackson, de novo, pastor Jackson, né? Estamos aguardando você, meu querido Fabiano, venha logo antes que o senhor me chame.
Por que ele fala isso? Para quem não acompanhou, entra lá no canal, no Bom Estarmos Aqui, acompanha o testemunho do pastor Jackson, que ele comentou com a gente na semana passada, e você vai entender o porquê que ele está dizendo isso aí. Eu não vou dar spoiler aqui não, quem ainda não viu, vai lá depois acompanhar uma conversa que a gente teve muito bacana, um testemunho de vida do nosso querido pastor Jackson. Beleza? Tá dado o recado aí, viu, pastor Fabiano? Valeu, Jackson, um grande abraço, né? Mas a gente sabe a batalha e a luta que o nosso colega tem, né? A gente está sempre em oração constante, tem um carinho muito grande pelo Jackson. E só um recado, né? Que serve para todos nós. O dia e a hora de nós reencontrarmos Jesus, ninguém sabe. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? E a gente louva a Deus aí a misericórdia que tem dado ao pastor Jackson, né, nessa batalha dele. E vamos lá, continuamos na oração e torcendo aí pela vida do nosso irmão, né? Legal. Sempre nossas preces. Um abração, pastor. Isso. Então, falamos aí, senão a gente não vence o estudo hoje. Já temos aí bastante tempo, né? Já tem quase uma hora, né? O negócio tá bom. O assunto vai que vai, né? O assunto é bom, mas continue participando aí, gente. Continue fazendo sua pergunta aí. Eu vou fazer uma sugestão para o pastor Ebre, para quem está nos acompanhando, já que o tema é amplo, né? Caso a gente não queira estender demais hoje, nada impede que a gente possa marcar uma outra quinta-feira, num outro momento, e dar continuidade com essa temática também, né? Isso. Porque eu penso que tá rendendo aqui, eu tô vendo que o pessoal tá gostando, né? Então, quem sabe aí a gente tem uma outra oportunidade de falar um pouco mais depois também. Mas vamos aproveitar o restante do tempo que temos ainda. A gente dá prioridade às suas perguntas, tá, meus queridos irmãos? Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente vai priorizar vocês aí. Senão eu vou perguntando aqui e a gente vai seguindo o nosso script aí. Aliás, um chute, né? Eu vou falando aqui, talvez nem é realmente o assunto que você queria ouvir, mas eu vou falando. Nós já falamos, então, aliás, o senhor falou que nós temos anjos, eles existem, então é certo a gente dizer que a gente tem um anjo da guarda. Então a gente pode afirmar essa como eu disse, eu creio no meu coração, com a fé que eu tenho, de que nós temos anjos cuidando de nós. Tá. E nós podemos dizer que temos um anjo de forma especial cuidando de nós. Tá. Então nós temos anjos bons. Existe anjos maus também? O diabo aí? O diabo não é um anjo também do Senhor? Perfeito. O diabo é um anjo mau. O diabo é um anjo que caiu, né? A gente sabe que, apesar de todos os anjos de Deus terem sido criados bons, né? A gente sabe que existem os anjos que caíram, existem os anjos maus, nós chamamos, de acordo com a palavra de Deus, de demônios. Os demônios são reais. Eles estão aí atormentando e querendo a condenação eterna dos filhos de Deus. Então, os demônios são os anjos maus. O diabo é um anjo mau. São anjos que acabaram se rebelando contra a glória de Deus e abandonaram a graça divina na qual eles foram criados. Tá, então já está respondida essa questão aí, que às vezes a gente fica na dúvida, né, em relação à criação. E a gente não vai entrar num detalhe filosófico, né? Deus criou tudo. Deus criou os anjos maus também, né? Deus criou o diabo, então o mal, né? Então a gente entra nessa vibe aí e acaba... No final da criação diz lá que Deus viu que tudo era muito bom, né? Então automaticamente os anjos não foram criados maus, né? Eles tiveram livre-arbítrio. Só um pedacinho ainda em cima disso, né? Eles têm esse livre-arbítrio, né? Eles tiveram a opção de não seguir a glória divina. A gente não sabe quando nem como, mas a Bíblia fala que houve uma batalha espiritual em algum momento, né? E os anjos, uma parte dos anjos criados bons acabou caindo, né? São anjos que, a palavra que a gente usa é apostatar-se, né? Se apostataram de Deus, por vontade própria se afastaram da presença de Deus. Sim. E aí alguém vai me perguntar, mas pastor Fabiano, o pastor acabou de falar que Deus viu que tudo era muito bom, como que pôde ter havido uma batalha então dentro dessa perfeita criação de Deus? Sim. E eu digo para vocês, eu não tenho resposta, mas eu conheço um outro cara que tem muito mais cacife que eu, e esse cara vai dizer que ele também não tem resposta. Esse cara, ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, é o apóstolo Paulo, e lá ele escreve, esse é o mistério da iniquidade. A gente sabe que esses anjos acabaram sendo condenados. O apóstolo Pedro, ele fala na sua segunda carta, né? Se Deus não poupou os anjos quando pecaram, jogando-os no inferno, entregou eles ao abismo, às trevas, reservou para eles o juízo, né? Então a gente vê com Pedro e a gente vê com Paulo que eles não sabem explicar. Mas eles dizem, aconteceu.
mas É a sempre gente não bom a tem. gente lembrar, né, pastor, que às vezes tem coisas na Bíblia que a gente não precisa saber. Não Né? precisa saber. Muitos detalhes não são relevantes para a salvação. O que é necessário para a salvação está ali, né? Outros Perfeito. detalhes, ficar discutindo o sexo dos anjos, quantos fios de cabelo eles tinham, se eles eram brancos, se eles eram Sim, morenos, se eles eram isso, aquilo, isso né, não é relevante, sim. né? Então é exatamente como tu falaste, né? Se Deus não quis nos revelar como foi essa batalha, como que ela aconteceu, por que aconteceu, mas consequências dela que interferem na nossa vida para que a gente não perca a salvação, essas consequências Ah, Deus disse, olha, isso. aconteceu. E o diabo tá aí. E ele vai te tentar, ele vai te prejudicar, ele vai querer te destruir. E tem muitos outros anjos maus a serviço do reino do mal, querendo levar os filhos de Deus para a condenação eterna. E tá, então existe os anjos maus, a gente fala, o senhor falou da questão da batalha aí, né, do bons e Uhum. maus, o bom sempre prevalece, certo? Mas assim, os maus, eles têm poder de influenciar a vida das pessoas, a minha vida. O anjo mau, existe aquela, a gente vê nos desenhos, né, o anjinho bom e o anjinho mau, né? Quem quiser ouve mais. Sim, sim. O anjo mau, ele pode influenciar a minha e a sua vida, a vida dos nossos ouvintes? Absolutamente. Absolutamente sim. É, O Satanás e os seus anjos, eles têm um poder de influência muito grande porque nós somos pecadores. A nossa carne é corruptível, o nosso desejo é corruptível, e o mundo é corruptível, e tudo joga contra a nossa vida de fé, a nossa vida de santidade. E Satanás sabe disso. Se Satanás teve a petulância de chegar no Filho de Deus e tentar o seu lado humano para pecar, imagina o que ele não faz conosco. Conosco ele não precisa nem esforço. Basta ele fazer assim que nós automaticamente já vamos dar desejo ao nosso pecado e vamos cair na tentação e vamos pecar contra Deus. Né? Então, com certeza, os anjos maus, eles conseguem e estão influenciando negativamente o nosso viver muitas e muitas vezes. E às vezes diretamente. Exato. Assim como Deus usa os anjos para o bem, o diabo também usa os anjos maus para o mal, para te tentar. Exatamente, né? Os anjos maus, eles têm único e exclusivamente no seu trabalho buscar que um filho de Deus vá para o caminho da perdição. Tá. Essa é a atividade essencial dos anjos maus. Tá. Existe alguns estudiosos aí que mais em linha espírita, né? Que acaba assim colocando nome nos anjos, e até os nomes grandes, os nomes enormes, os nomes, nem sei de onde o pessoal tira isso, né? Uhum. Os anjos, exceto aqueles que estão na Bíblia, eles têm nomes também específicos. A gente pode, igual foi falado aí do anjo Rafael, o meu anjo é o fulano, o anjo do outro é o ciclano, Beltrano. Aprenda a descobrir agora qual é ou quais são seus anjos da guarda. Sim. Isso é possível? Como é que é? Como é que a Bíblia fala uma coisa sobre isso? Não podemos nomear. Existem apenas 2 anjos que são nomeados na Bíblia. Uhum. Miguel e Gabriel. E nós não podemos incluir dentro da Bíblia nada que não está ali. E nós não podemos extrair da Bíblia algo que não está nela. Então nós não podemos dar nome para anjos, nós não podemos supor que eles tenham nomes, porque isso é invencionice humana, não é palavra de Deus. Então, não sei, viu, mãe? Da onde você tirou isso aí? Depois tem que rever essa fonte aí, não sei quem te falou isso. Né? Então a gente tem que ver o que a palavra está oferecendo. A gente pode acontecer, não estou recriminando, né? Talvez alguém disse, talvez na boa vontade aí, né? Mas não se atentou. O que realmente a palavra tem a nos oferecer, né? Sim. Então a gente falou desses anjos aí, você falou do Gabriel, né? Do Miguel. A Bíblia em Êxodo ali fala dos anjos do Senhor também, né? Que inclusive até preparou o povo de Israel ali. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, né? Até no texto hebraico a gente vê que ele é nomeado um pouquinho diferente. Ele tem o Malach, que é o mensageiro, né? Para identificar que é um anjo, mas ele traz junto o nome de Deus, Malach e Yahweh, né? O anjo do Senhor. Inclusive esse O, ele é em maiúsculo, né? Não é qualquer anjo. É o anjo do Senhor, né? E esse anjo, a gente vai ver que a Bíblia muitas vezes fala que a palavra dele está repousando sobre esse anjo. Quando ele age, é como se fosse o próprio Deus encarnado para alguma finalidade que ele deseja.
Então, quando a gente vai olhar a Bíblia como um todo, se nós perguntarmos para qualquer cristão quem é a encarnação de Deus, o que vai responder? Jesus? Não, eu ia falar, deixar o pessoal agora dei a resposta. Desculpa. Não, Jesus é a encarnação de Deus, Jesus, o Filho de Deus encarnado, né? Mas quando a gente vê esse anjo do Senhor no Antigo Testamento encarnado, e ele aparece em alguns momentos. Só por antes, a gente pode fazer esse link do Antigo Testamento, esse anjo, com aquele anjo que apareceu a José e Maria lá no nascimento de Jesus, ali pré-anunciando o nascimento de Cristo? Será que não é o mesmo anjo? Não é o mesmo anjo. Porque a gente vê claramente que Gabriel está trazendo uma mensagem que não é dele próprio, é de Deus. E o anjo do Senhor traz uma mensagem dele como Deus. Então, esse anjo é Deus aparecendo, né? Deus se encarnando. Esse lá do Êxodo. Lá no Antigo Testamento. Né? Em vários momentos do Antigo Testamento aparece, né? Mas assim, eu vou fazer sair fumacinha da cabeça do pessoal e agora. Eu disse, olha, Deus encarnado é Jesus Cristo. Como então Deus estava encarnado no Antigo Testamento? Como que Deus estava encarnado, porque a encarnação de Deus é Jesus, como que Jesus estava no Antigo Testamento antes do seu nascimento? Né? Então, tem um autor americano, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele fala, né, do Cristo pré-encarnado. Não como filho de Maria. Não como o homem que veio e entregou a sua vida em nosso favor. Mas como o Logos, o verbo, como diz o João, né? Logos é no grego, né? Como o verbo se encarnou e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E já no Antigo Testamento a gente vê que o verbo estava lá nesse anjo. Que ele estava encarnado lá. Aí tem uma palavrinha bem difícil que é antropomorfizar. Né? O que é isso? É tomar forma de homem. A gente vê que o verbo tomou forma de homem e foi denominado o anjo do Senhor. Por quê? Porque ele era um mensageiro do Deus Pai que estava ali encarnado. Mas ele não era um mensageiro como qualquer malak, qualquer ângelos, né? Era o próprio Deus que estava ali. E pelo fato... pode falar. Jacó, né? Jacó lutou com um anjo, Jacó lutou com Deus ali, né? Com Deus, né? E pelo fato, então, isso, a gente tem, por exemplo, o nome de Deus, o poder do nome de Deus. Né? Tanto que está lá no segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o nome de Deus tem o poder de Deus repousa no seu nome. E a gente vê, então, que o fato do nome de Deus estar nesse anjo, esse anjo em especial, Deus ele exige uma obediência como se fosse a ele próprio. Então a gente vê que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é a imagem do Senhor. E a gente sabe que Cristo é a imagem do Senhor. É muito difícil da gente parar e planejar muito isso na nossa cabeça de como é que essas coisas acontecem, né? Mas a gente pode saber que o anjo do Senhor do Antigo Testamento é Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação no ventre de Maria. Entendi, legal. O pastor Magno Souza Santos, lá de Novo Progresso. Um abração, Maguinho e a esposa. Esperamos você aqui um dia, hein? Vamos marcar aí para você fazer também um estudo aí com a gente, bater um papo. Com certeza vai ser bastante divertido, que ele é bem engraçado. Olha que pergunta bacana, interessante. Em muitas denominações e em louvores, a batalha entre anjos bons e maus, né? Os demônios aí, é literal. Anjos bons e anjos maus. Como entender este dualismo? E qual a motivação genuína dos anjos maus em quererem a perdição do homem? Boa pergunta. Eu não conheço muito esses louvores, né, sobre essa batalha aí, mas ela acontece, ela é real. A Bíblia fala dessa grande batalha espiritual que acontece. Como ela acontece, a gente não sabe explicar, a gente não vê, a gente não escuta, mas ela acontece. Ao mesmo tempo que tem anjos maus, demônios procurando nos destruir, a gente sabe que os anjos bons estão nos cuidando e procurando preservar o nosso viver para que a gente não seja tentado aí pelo caminho mau, né? Mas nesse dualismo, para a gente entender a motivação, então, dos anjos maus, eu vou voltar ao Satanás, ao diabo, né? Ele acaba ganhando maior destaque do que os outros anjos maus, e isso fica evidente na Bíblia.
A Bíblia coloca ele como o grande líder de todas as forças espirituais do mal e de que por causa dele a tentação e o pecado também entraram no mundo. A gente não pode esquecer isso. O diabo caído, ele foi lá e tentou a Eva. Mas uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é de não pensar que o diabo é o Deus do mal. Existem muitas pessoas que botam assim, Jesus e o diabo como duas forças iguais a se confrontar. Não tem nem comparação. O diabo é muito, mas muito, muito, muito aquém daquilo que Jesus é. Porque Jesus é Deus e o diabo não é Deus. Ele não tem jamais uma força que se iguala a Deus. Ele é uma criatura extremamente poderosa, mas ele é uma criatura e Deus é o Criador. Mas é o que eu falo, a gente nunca deve menosprezar. Bom, o diabo então é uma criatura, então não tem influência. Ele tem uma grande força, ele tem uma grande influência. Ele é o maior destruidor das coisas de Deus. Mas assim, outra coisa que eu quero falar sobre o diabo, aproveitando aí, como que a gente pensa no diabo normalmente? Como que ele é representado para nós? Quem que gostaria de ver o diabo frente a frente? Os pintores aí, os artistas, retratam o diabo vermelho, com chifre, né, com a cauda, aquela coisa toda, né? Imagina se deparar com um bicho desse. Pois é. Se a gente visse uma situação dessa, o que a gente ia fazer? Correr. O diabo não quer que a gente corra dele. Eu arrisco a dizer para vocês que o diabo é uma das criaturas mais bonitas que Deus criou. Para atrair, né? Tem que ser atraente. O diabo deve ser uma coisa sensacional de linda. E o diabo nunca aparece como uma imagem ameaçadora. Lá em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz, o diabo se faz de anjo de luz, ele se mostra como algo fantástico para enganar os cristãos. A petulância do diabo de conhecer a Bíblia muito melhor do que qualquer pastor faz ele, como eu já disse antes lá, faz ele inclusive tentar a Jesus Cristo, distorcendo a palavra de Deus. E o diabo é isso, o diabo é alguém lindo, é alguém fantástico que distorce a palavra de Deus para nos levar à perdição. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, diz João. E é isso que ele faz, ele mente, ele engana, ele distorce, ele usa a sua beleza e as coisas atrativas do mundo para nos levar de uma forma persuasiva a escolher o errado. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós que escolhemos o caminho que a gente toma. Então, o diabo, a única coisa que ele faz é dar o famoso empurrãozinho. Olha, escolha esse que você vai gostar mais. E é isso que o diabo faz, ele usa a fraqueza da nossa carne. Então ele usa da sua astúcia, usa da sua inteligência para nos fazer errar. E por que ele faz tudo isso, né? Qual a motivação? Qual que é a motivação dele, né? Então a gente sabe que os anjos maus, no momento em que eles caíram, eles perderam a graça divina. Eles perderam a oportunidade de estar na presença de Deus. E aí, pelo fato deles terem caído, voltando um pouquinho lá na questão da batalha espiritual, né? O pequeno relato que nós temos está lá em Apocalipse, na metade do Apocalipse, eu não vou lembrar certinho qual capítulo, mas lá diz que houve uma grande batalha no céu, e o Miguel, um dos arcanjos, né? O Miguel e os seus anjos acabaram derrotando o dragão, que combateu com os seus anjos, né, as suas estrelas, e diz que o dragão caiu e uma terça parte das estrelas do céu foram arrastadas pela sua cauda. Então, o dragão é ligado à cobra, é a velha cobra, né, é o diabo, é o Satanás. E aí, então, no momento em que ele caiu e esses anjos que acabaram lhe acompanhando caíram, eles, então, agora a gente pode dizer que eles cometeram um suicídio espiritual. Eles arriscaram muito mal, né? Eles cometeram um suicídio com consequências eternas. E esses anjos maus, eles não têm a chance mais de se arrepender como nós temos. Nós também somos pecadores, nós também erramos contra Deus. Mas a gente tem a oportunidade do perdão. Deus providenciou esse perdão. Os anjos maus não. Eles escolheram pecar contra Deus. Eles não foram tentados por ninguém, eles já foram então condenados.
E eu digo que o maior castigo dos anjos maus é saberem que eles jamais poderão compartilhar eternamente da visão graciosa e do amor de Deus. E o fato desses anjos maus reconhecerem este pecado que eles cometeram de uma maneira tão clara, entender a culpa que eles tiveram nessa situação, isso faz com que todos os anjos maus eles sintam um profundo ódio de si mesmos. E a intensidade do ódio que eles sentem por eles é tão grande que ultrapassa qualquer entendimento que a gente possa ter. Mas entre eles também há ódio, assim? Eles também... Não, vamos pensar assim, quando o ser sente aquele ódio forte por algo de ruim que fez, sabe? Poxa vida, cara, eu fiz uma porcaria, né? Então a gente não consegue nem sequer entender o tamanho do ódio que eles sentem, cada um sente pelo seu erro. Sim. Mas o que eu quero chegar na questão desse ódio que talvez sintam por si? Não vai resolver o problema deles. Eles não vão poder voltar atrás. E aí a Bíblia fala que eles, inclusive, foram confirmados na sua condenação. Ou seja, eles já não querem voltar atrás. Uhum. E pelo fato de não quererem voltar atrás, por já saberem que estão, de fato, condenados, eles então transferem este ódio para nós. Para Deus, para sua palavra, e para nós, as criaturas de Deus, né? Então, qual que é a motivação genuína dos anjos maus em quererem a perdição do homem? Essa é a motivação, por saber que eles já estão condenados e eles vão fazer tudo o possível para que nós também sejamos condenados. Orgulho ferido, né? É. São mimizentos esses anjos maus, né? É mais ou menos por aí. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Ainda dá tempo da última perguntinha para a gente encerrar aí. Se não, eu já passo a bola aí para você, pastor. Se tem mais alguma... consideração final em relação à angiologia. Não sei se você já conseguiu falar praticamente tudo aí sobre a questão dos anjos. Claro, é um assunto bem amplo, né? É bem amplo, né? Que nem eu falei, por exemplo, a gente não entrou na questão das possessões e tudo mais, né? Tem temática aí para mais coisa, né? Mas o tempo já estendeu bastante. Uhum. A gente ficaria mais de 1 hora ainda falando sobre outras coisas, quem sabe numa outra oportunidade, né? Mas, assim, quero agradecer aí o pessoal que nos acompanhou, que esteve ligadinho conosco, foi muito bacana. Muito obrigado, primeiramente, pastor Heber, pelo convite de estar contigo aí nessa quinta-feira. Tu já participaste dos nossos programas aqui, vai fazer o meu merchan, né? A cada 15 dias, nas terças-feiras, nós temos o Ecos da Palavra, onde nós estudamos um pouco mais a fundo os textos bíblicos. O pastor Heber já esteve conosco 2 vezes. E hoje eu estou retribuindo aí, né? Participando do programa hoje aí, falando um pouquinho mais sobre os anjos, né? A existência dos anjos. Então, agradeço aí a audiência de cada um, obrigado aí por estar conosco. Curta, compartilhe, leva adiante também aí esse estudo, esse bate-papo bacana que a gente teve hoje aí, essa interação. E eu gostaria de pedir só mais uma coisa a vocês, né, meus irmãos cristãos, então, que estão ouvindo, assistindo, para que vocês não desvalorizem e não esqueçam jamais dos mensageiros celestiais de Deus. É algo que raramente nós lembramos. Nós dificilmente no dia a dia vamos lembrar dos anjos de Deus. Talvez por isso que é secundário. E talvez esse até seja um propósito de Deus, de que a gente não esteja preocupado com os anjos à nossa volta, mas saber que eles estão ali. Saber que eles agem por trás das cortinas, como a gente diz, mas que eles estão constantemente ao nosso lado. Eles estão na nossa presença como enviados de Deus para nos proteger do mal, para fazer com que a vontade de Deus aconteça perante nós, para nos guiar, auxiliar a guiar pelo caminho correto. E lembrar também que nós sempre oramos ao nosso Pai Celestial. Não oramos a anjos, oramos ao Pai Celestial. E pedimos ao Pai Celestial, Senhor, envia os teus santos anjos para cuidar do meu viver. Envia os teus santos anjos para que eles sempre estejam nos acompanhando, estejam nos zelando por nós. Envia os teus santos anjos para que eu esteja sempre bem cuidado na tua graça e no teu amor. E que assim Deus nos abençoe. Amém. Amém. Muito bom, muito obrigado aí, pastor Fabiano, pelo esclarecimento, né? Eu acho que tirou bem as dúvidas e eu coloquei às vezes contra a parede, aí você conseguiu responder muito bem, né? Que Deus abençoe realmente a sua família, o seu ministério, Deus abençoe o colega Arthur também aí, toda a comunidade. Bom Jesus, legal. O anjo de Deus, Jesus, o anjo de Deus, né? Exato. Que Deus abençoe também a cada um de nós com o seu anjo protetor e que toda a companhia celeste possa estar sempre louvando esse Deus maravilhoso que morreu na cruz para nos salvar. Perfeito. Eu lembrei de mais uma coisa que eu disse, não me deixe esquecer.
Lembra da oração do Santo Anjo do Senhor? Santo Anjo do Senhor. Uhum. Se nós interpretarmos conforme a gente viu no Antigo Testamento, quem que é o Santo Anjo do Senhor? Jesus. É Jesus. Aí sim, né? Aí tá certo. Jesus, né, Santo Anjo do Senhor. Jesus, meu zeloso guardador, né? Então, eu não vejo problema em orar essa oração, desde que a gente entenda que esse Santo Anjo do Senhor é o nosso Cristo, é o nosso Deus a quem a gente dirige a nossa oração. Não é o nosso anjo da guarda, não é nenhum outro mensageiro celestial de Deus, mas é o nosso Cristo. Então, podem ensinar as crianças, não tem problema, é uma oração bonita, mas a gente tem que indicar e acabar mostrando, olha, Jesus é o Santo Anjo de Deus, é Ele que fez tudo. Tudo é Ele, nada é nós. É isso aí, muito bom esse esclarecimento, isso é muito interessante. Então depois a gente vai fazer a oração, mas antes eu queria sempre convidar meu querido irmão, minha querida irmã, para que você acompanhe na nova televisão. Você sabia que o YouTube agora é a nova televisão, né? Eu mesmo, televisão aberta, eu quase não vejo. Eu sempre acompanho no YouTube. Eu convido a você para que tenha uma mensagem cristã, uma mensagem de conteúdo, mensagem que engloba filmes, que engloba conhecimento teológico, os estudos bíblicos de todas as quintas-feiras, está lá no canal Bom Estarmos Aqui. Clica lá, acompanha, compartilhe com seus amigos. Vamos juntos fazer essa corrente aí de divulgação da palavra de Deus. Tem muita coisa sobre a reforma, nós estamos no mês da reforma. E eu queria destacar também, convidar você para que você, no próximo sábado, às 18h30, vai ter uma estreia do coral. Eu tentei passar antes do estudo aí, talvez faltou o áudio, né? Mas você pode acompanhar um coral fantástico que vai estar entoando alguns hinos de Lutero e sobre a temática da reforma. E você é convidado para participar também ao vivo, de ver essa celebração. E nós vamos depois deixar disponível, se caso você não puder estar participando ao vivo, até porque muitos têm seus compromissos de igreja, de cultos, né? Mas, em todo caso, acompanhe o canal Bom Estamos Aqui, está aqui para te servir, né? E nós estamos aqui para realmente compartilhar o que a gente puder para crescimento, para edificação espiritual da nossa caminhada de fé, tá bom? Então, fica aí o convite para também participar dos nossos estudos bíblicos ao vivo, com a sua pergunta, o seu comentário, né? Todas as quintas-feiras. Tenta se programar aí na sua agenda, né? 8h30, horário de Brasília, 19h30, nosso horário local aqui. Realmente é importante a sua presença aqui conosco, né? E eu sempre lembro também da possibilidade de você interagir também com temas, com sugestões, né? Então, fica aí sempre à vontade para participar conosco. Não se esquecendo também para aqueles que gostam do Facebook. O Facebook também é uma grande ferramenta. Acompanha lá, curta as nossas programações locais aqui da nossa congregação luterana Feliz Natal, no norte do Mato Grosso, ou lá também no Bom Estarmos Aqui, também você vai poder acompanhar muita matéria interessantíssima sobre a fé cristã. Pastor Jackson também, amém, e a dona Laura também, um coraçãozinho aí para, com certeza, para o filhão dela aí, né? Também está o pastor Cláudio Ramir Schreiber. Tu me conhece? Claro que nós conhecemos, né? Um abração. Ele tá perguntando para ti ou para mim, será? Eu não sei, eu não entendi. Depois porque assim, ó, não entendi qual é a dele. Para ir para Campo Grande, dá para dar uma desviadinha aí até Chapadão do Sul também, né? Quem sabe. Uma vez eu comi um churrasco muito bom lá em Chapadão do Sul, junto com os Locatelli, né? Quem sabe dá para repetir lá visitando o pastor Cláudio. Ah, então deve ser isso. Então deve ser isso. Deve estar se insinuando aí para você dar uma passadinha lá em Campo Grande e dar uma desviada aí na casa dele. Isso aí. Isso. Show de bola. Obrigado pela presença de todos vocês, Delmar também, a família. Que Deus abençoe a todos. Então eu vou sair de tela e eu vou nós vamos encerrar essa noite com uma oração que o pastor Fabiano vai nos dirigir e vai orar por Santo Anjo do Senhor, que é o nosso querido Deus amado Jesus Cristo, né? Boa noite, Zenilda, boa noite a todos. Então fiquem conosco para a gente encerrar com essa oração, tá bom? Muito bem, vamos lá então, oramos ao nosso Deus. Bom e gracioso Senhor, Tu que vieste e te fez carne entre nós, habitou entre nós no tempo oportuno para gerar a nós a salvação. Obrigado por hoje estar junto a nós neste momento de estudo. Obrigado, Senhor, porque Tu que é a palavra viva, estiveste entre nós para nos mostrar um pouco mais da Tua doutrina dos anjos.
Obrigado também, Senhor, pelo teu exército celestial e pelo cuidado destes teus santos anjos a cada um de nós, teus filhos. Pedimos que continuamente o Senhor envie os santos anjos para nos guiar pelo caminho da tua santa vontade, para que escolhamos sempre o caminho da santidade e não o caminho da tentação. Permita, Senhor, que no momento em que escorregarmos e dermos ouvido aos anjos maus, encontremos também em Ti o perdão para mudarmos o nosso viver e, confiantes na Tua graça, no Teu amor, viver a nova vida para a qual Tu nos chamaste por meio da Tua obra redentora. Tu que és o santo anjo do Senhor, Tu que desde o Antigo Testamento estiveste presente entre os Teus filhos para fazer com que reconhecessem a verdade e a palavra de Deus, pedimos que essa palavra continuamente também esteja em nossos corações. Permita, Senhor, que esse estudo de hoje possa alcançar outras pessoas e que mais e mais cristãos venham a conhecer a verdade e espalhar essa verdade entre os outros. Amado Deus, abençoe a congregação de Feliz Natal, abençoe ao pastor Eber, abençoe este trabalho que é feito de forma online para que muitos sejam abençoados por meio desse trabalho que é feito na congregação Feliz. Abençoe também a congregação Bom Jesus de Sorriso, abençoe o nosso ministério aqui, do pastor Arthur e o meu, e conduze-nos sabiamente na tua graça. Abençoe a todos os nossos irmãos que nos acompanharam até agora, abençoe as famílias de cada um, abençoe o viver de cada um, e que assim possamos ter uma noite tranquila na segurança e no amor de Cristo. Tu, ó Deus, que estás sempre conosco, guarde-nos em tua graça e no teu amor, pois é por ti, Salvador, que nós oramos neste momento. Amém. Que Deus guarde, guie e abençoe a todos. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação. Aqui a gente é muito alegre, muito feliz, né? Feliz Natal, sorriso. Então aqui sempre os dentes aparecem, né? E você é convidado para participar dos nossos cultos, programações. Seja você aí de Sorriso, vai lá na congregação Bom Jesus, acompanhe lá, dê o seu apoio, seus dons também para a causa de Cristo. E se você está em Feliz Natal, também sempre convidado para todo sábado às 19h30, o nosso culto também de celebração ao nosso Deus maravilhoso. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado. Semana que vem nós temos mais um encontro, vamos falar sobre a reforma de uma maneira diferente. Então você é nosso convidado para participar também dessa temática que é tão importante para nós cristãos, para toda a humanidade, para todo o cristianismo, especialmente nós cristãos luteranos também. Valeu, um abração, até a próxima, boa noite a todos e até mais.